falei, você faz o que eu quero, sou eu no futuro. De chegar engenheiro a incorporador, construir condomínios, né, viabilizar a habitação mais barata, né, que é um pouco o teu foco, a gente vai falar sobre isso e tal. Então, eu entrei no ramo, cara, eu comecei muito cedo. Comecei com 18 anos. Na área de construção. E aí foi de uma forma inusitada, técnico de edificações, estudando ali, morando no subúrbio e tal. Aqui do Rio? Mudou, não deu o pontapé não, mudou a vida. Foi um divisor de águas para mim total mesmo. Sei que eu entrei, inclusive entrei na última colocação, eram 800 vagas. E aí Últimos serão os primeiros, né? Entrei e isso de fato mesmo mudou minha vida, que aí me apresentou, eu entrei para técnico de edificações, técnico de construção civil. Um estágio ali já numa incorporadora, e dali eu fiquei 10 anos, ali eu fiz carreira ali. Como técnico, aí comecei a fazer engenharia, a maioria da galera foi para o público, e eu ali, como já estava ali no emprego legal e curtindo a experiência de estar já trabalhando numa incorporadora, eu falei, pô, não vou para essa linha de federal que era integral, vou num particularzinho. Tocando faculdade. Antes de terminar a faculdade, eu já estava assumindo obra como engenheiro já, entendeu? Informa mesmo é a obra, né? O cara que quer... Ensina mesmo. O estudante de engenharia que for malandro, né? Talvez ciclo básico não, que aí ele fica meio muito perdidão, mas passou aquele iniciozinho ali e já ir pra dentro da obra, irmão. Puta que... Mestre Henrique, pô, até hoje a gente tem contato, de tempo em tempo a gente encontra para fazer uma resenha. E fomos ali, cara, 10 anos ali na Clacon. E não virei empresário ainda, eu continuei como executivo de incorporadoras por mais de 10 anos. Mas porque a Clacon era um alto padrão e a MRV era a maior, hoje em dia eu acho que não é a maior, mas é uma das maiores empresas do segmento popular. Eu fui de um patamar de obras de 50 unidades, 40 unidades, para um patamar de 300, 400 unidades. E aí foi fantástico também, uma super experiência na MRV, até que em 2016 bateu aquela vontade de seguir carreira solo. Ele começou um comichãozinho de ver os caras ali e falou, cara, eu sei fazer essa porra que esses caras estão fazendo. Então, aí que tá. Inclusive, na minha época, cara, eram excelentes salários, assim. Os salários eram absurdos. Eu lembro de engenheiro recém-formado, era uma época muito próspera para a construção civil, para o mercado imobiliário. Eu lembro nesse ciclo ali de MRV ali, a gente sempre contratando muita gente, os engenheiros recém-formados, a gente já contratava já pagando acima de 10 mil, e o cara ficava pouco tempo lá, porque já tinha uma outra incorporadora já contratando o cara, era uma loucura isso daí, cara. O que vocês acham que aconteceu, assim, no mercado? Mas, cara, de 2014, talvez, 15, ali, 16, pra cá, quantos ficaram parados, irmão? Quantas incorporadoras pararam, fecharam, irmão? Não, várias quebraram. Acho que saiu muita gente querendo esse salário da faculdade, e aí entrou muita gente. E aí ele, bichão, anima de vir, a gente monta uma estrutura, ao invés da gente só vender gesso, que hoje é a minha operação, a gente monta uma operação de prestar serviço de civil como um todo. E aí eu já estava já com essa vontade, entrei com ele para ser sócio ali da operação da empreiteira, mas nesse braço de civil como um todo. E eu conhecia muita gente do mercado, ele já estava inserido em todas as grandes construtoras do mercado, Cafisa, Cirela, Odebrecht, João Forte, PDG, a turma toda. E aí a gente, cara, mas o mercado do Rio de Janeiro era acelerado demais. Cara, foi logo depois de Olimpíadas ali, aí veio a crise. Aí o Marcelo, ele parou ele fechou a empresa de gesso, a operação dele, e ficou eu e Breno, ainda seguindo com alguns contratos ali na parte de empreiteira. Mas aí veio, aí o que eu gosto, que de repente a gente entrar aqui nas histórias ruins. Porque história bonita, história boa, a gente a gente escuta pra caramba aí, né, cara? E esse daí, como empresário, já logo no começo, já foi um dos primeiros bates. 2, 3 anos, cara, mas surfei uma onda boa. Não deu pra se arrepender do salário que eu deixei a ganhar, entendeu? Como é que tu se reinventa numa crise dessa, bicho? Mas aí, em compensação, a porrada foi uma coisa assim sem precedente. Uma porrada que eu não tinha nem noção. Cara, a gente não entende nada de ser empresário. E aí veio as porradas, porque os nossos três dos nossos principais clientes quebraram. PDG, João Forte e Cabral Garcia. A gente não tinha nem esse discernimento de avaliar esse mercado, a gente nem tinha essa consciência, a gente só trabalhava de uma hora para outra, a turma quebrou.
Então, e a turma quebrou e, olha, a gente não vai pagar ninguém. E sendo que a nossa operação era alta. Cara, como eu estou falando de 800 mil funcionários, a gente está falando de começar um mês já devendo 3 milha. Deu muito ruim, não deu pouco não. Aí já começa, a gente manteve lá, firme ali na batalha ali, e tentando, e dando tempo ao tempo, e eu acho que a gente no momento nem tinha a consciência do tamanho desse BO, sabe? E aí a turma quebrou e a gente praticamente quebrou junto, porque a gente na ocasião, só para tu entender, a gente ficou com um passivo trabalhista de mais de 300 funcionários, 300 e poucos funcionários. Mas eu acho que eu era tão amador como um empresário... Não, vou brocar. Esquece, isso daí a gente vai resolvendo aqui. Cara, foi muita bênção mesmo, porque todo ano que passa, a gente acompanhando lá com o nosso jurídico, a gente vai vendo o que tem desse passivo ainda. Todo problema tem seu tempo de solução, cara, amor. Isso eu também tenho aprendido cada vez mais. Cara, a cabeça ficou boa, porque é jovem, a gente, conforme eu te falei, esses primeiros 2 anos foram muito bons. É o que eu tô falando. Hoje, que eu tenho uma noção do que eu acho que a cabeça não ia ficar boa, com filho, com tal. Foi aí começou a incorporação. Porque a gente não tinha mais esse nicho da prestação de serviço. Cara, vamos comprar um terreninho, vamos construir, vamos vender. Então, vamos começar ali, vamos comprar um terreninho dentro de um condomínio, vamos construir uma casa, vamos vender. Ficamos aí, botamos de pé ali mais alguns predinhos aqui em região de Recreio, até que veio o segundo BO, tu viu que já de um para o outro, vamos contar mais uma derrota. Plena pandemia, quando a gente achou que estava, estamos voltando aí, deu bom, acertamos, já estamos com 3 predinhos aqui construindo. Aquela disparada nos preços dos materiais, eu estava no meio das obras, meus contratos na ocasião muito mal feitos com meus clientes ali, nem tinha essas cláusulas de reajuste que justificasse esse aumento maluco aí. Depois de um tempinho a gente, calma, respira e conseguimos entregar os 3 predinhos. A margem que a gente esperava desses empreendimentos, que na ocasião quando estava tocando ali, eu falei, vou pegar aquele gás de novo. Sim. Não aconteceu, essa margem reduziu consideravelmente. Mas entregamos os 3 empreendimentos. Eu fiz uma pergunta. Quais são os... Você falou alguns pontos aí para incorporar. Já te falei que eu quero chegar onde você tá. É verdade. Tudo que eu faço, que a gente faz aqui, a gente quer virar uma incorporadora. Construir um terreninho aqui. Aí você falou a escolha do terreno. Você falou venda, né? Como vender. Você falou preço de venda, preço de custo, né? Que são os insumos, né? Quais são os pilares que você fica mais atento aí para iniciar a corporação? Cara, mas por um longo tempo, por exemplo, nessa época da construção das casas, a gente tentou vários ERPs, vários softwares, assim, e no final das contas, o que a gente usava era uma gestão nossa ali de Excel, nessa época, tá? Que eu tô falando ali, que no final era o Excel. Aquele estudozinho de viabilidade bem feita que a gente tem que fazer no começo ali. A escolha do terreno, ela faz toda a diferença ali. Pesquisa de mercado. Pô, a gente não contratava empresa de fazer pesquisa de mercado, batendo as imobiliárias ali, fazer aquele dever de casa ali no entorno, no condomínio. De obra a gente entendia muito, então eu nunca assustei, porque na incorporação, muitos incorporadores não são engenheiros. E tudo bem, é porque o business da incorporação não é um business de engenharia, é de empresário, né? A construção é só uma parte da incorporação, né? A gente se garante no custo da operação, a gente sabe fazer, então é um medo que a gente nunca teve. O medo que todo mundo tem de entrar numa construção é o que a gente não, a gente sai muito na frente. A gente sai muito na frente. Então tem que pensar assim, calma aí, o terreno, a viabilidade, estudo de mercado e tal, escolher o local. É estudo de viabilidade. No final das contas, a incorporação é você montar, ter um estudo ali, fazer uma viabilidade para você vender por mais caro que você investiu ali. Então, tu tem que fazer uma viabilidade que você consiga garantir a tua margem de lucro abatendo todos esses custos aí. Não, a gente erra. Então, a gente tem o Prolabore da construtora e tem a margem ali da incorporadora, que em geral, agora no patamar que a gente está, a gente só entra em negócios que tem uma margem segura. Lá no começo, às vezes a gente se aventura, porque lá no começo, o que chega pra gente na grande maioria das vezes não é o filé, né? E aí acaba chegando pra gente algumas coisas. E a gente naquela ansiedade de, eu quero startar, a gente bota pra frente alguns negócios com margem pequena. E aí qualquer coisinha que dá ali, comprometeu nossa margem, ou a gente... Aí, só aproveitando esse gancho, assim, a gente não aprende isso na faculdade, né? Na faculdade de engenharia civil, a gente não aprende
muito fazer incorporação. A gente aprende a construir mesmo. Porque, na verdade, esse é investimento, e nenhuma faculdade ensina essa. E aí... Quando ensina um após, um MBA, Sim, mas aí eu queria falar... Mas será que tem pós de incorporação? Algo assim. Assim, a minha pergunta é assim, como que a velocidade de venda impacta na execução do projeto? Isso daí é uma situação que tem que ser muito pensada, que é onde a gente analisa ali a questão da liquidez. Por exemplo, o mercado de casa, ele é um pouco ingrato nesse sentido. E aí aconteceu aquela questão da oferta e da Todo demanda. mundo quis... Opa, vambora, vamos fazer casa. O cara era médico, o cara era advogado, eu vou comprar um terreno, vou construir uma casa e vou vender, que isso daí tá arrebentando. E, cara, e aí pegou aí com um cara de casa nova aí dentro de condomínio, com um mercado de casa que deu uma saturada aí, vem com novos condomínios, e a galera que fez isso nos últimos 3 anos tá sofrendo com o quê? Com o tempo de venda. E aí, nisso que a casa tá lá, o cara demorou a vender, aí tem os custos fixos, que começa, o cara tá pagando condomínio, o cara tá fazendo uma manutenção, e aquela margem dele lá, que ele tava defendendo uma margem de repente de 30%, já tá virando 20%. Mas você já chegou a parar uma obra porque não estava vendendo alguma coisa? Cara, não, isso nunca aconteceu comigo não, mas é uma situação que se você... Na incorporação, você tem tempo... Antes, você pode renunciar à incorporação, isso daí está na lei. Se você não vender, você pode renunciar à incorporação. Não, isso daí salva demais, porque muitas vezes, qual é a estruturação da incorporação nesse começo, no nosso caso, e isso daí já fica uma dica aí para todo incorporador aí, cara. A prioridade do caixa da incorporadora, da construtora, tem que ser na obra, porque a gente vai precisar desse caixa até o lançamento. Sim. Se você for usar fund, se for um empreendimento de Minha Casa Minha Vida, em 99% dos casos você vai usar caixa. Depois que você executou um percentual de obra e depois que você vendeu um percentual. Não adianta se você não vender, ela trava, porque a garantia dela é a venda. Então, se você só construiu 20%, tal, mas e aí? Os dois, então, ela te dá essas duas. Aí, eu vi o cara falando isso sobre ele entrega para a caixa 2 cronogramas. Divide o cronograma de obra por fase, justamente para aderir ao que a caixa pede. Então, com a caixa é isso. Você tem um cronograma físico com ela, um físico financeiro, mas que ela te paga de acordo com o teu avanço físico, desde que você tenha... Já tá vendendo. Se você não vender, isso descasa, ela não te paga. E aí vem uma coisa bacana do Minha Casa Minha Vida, que... Cara, é difícil. O cara tem que errar muito também para ele não vender o Minha Casa Minha Vida, porque tem demanda, tem procura, as pessoas que procuram, o governo ele dá incentivo nesse segmento aí. Porque a habitação é um problema que nós temos no Rio de Janeiro, a gente tem problema. Não, total. Os juros é baixo, a pessoa que compra ela não está nem muito apegada no valor do apartamento, ele quer saber se a parcelinha cabe, se ele consegue financiar. Exatamente. Então, em geral, vende. Vende bem. E na atual, vocês têm o setor de vendas? A gente entende. Mas a sua pergunta, se a operação, eu entendi, se a operação de vendas era nossa, né? Então, não era. A operação de venda, a gente tocava a operação de venda como de uma forma convencional e tradicional, que é o quê? Eu apronto tudo ali, chego na hora de lançar, chamo as imobiliárias para lançar o meu empreendimento. Mas eu estou mudando essa operação aí. Não a ponto de criar uma house e assumir isso de forma definitiva, mas eu operação isso aí. Estou tomando a frente, porque eu estava um pouco desconfortável de deixar essa parte comercial, que é uma parte super importante. Tu acabou de falar aqui primeiro. A tua TIR, melhora a tua TIR, o teu retorno, a tua liquidez, é isso. Né?